Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, professor aqui do EducaPE. Hoje eu vim a caráter, da nossa querida bandeira do Estado, porque em breve vocês vão entender. Na tela de vocês, os movimentos emancipacionistas na América Portuguesa. Bem-vindo à aula 7 do 8º ano do ensino fundamental. E vamos começar bem ampliando aí na tela de vocês, quando começa, onde surgiu, tá certo? Veja, ela vai começar no final do século XVIII, início do século XIX, tá certo? O objetivo, sem dúvida, é se separar de Portugal, assim também como as ideologias nacionalistas inspirados na Revolução Francesa e nos iluministas na independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, gente, vai ser o primeiro país americano, do continente americano, a se tornar independente, tá certo? Isso, por sinal, é tema da próxima aula nossa, tá bom? Então, eles vão se tornar o primeiro e vai gerar, sem dúvida, uns invejinhas da galera, né? Por que não a gente, né? Então, na tela de vocês, vamos começar pelo primeiro país primeira capitania hereditária, no caso, para a gente facilitar nossa linguagem, tudo que eu disser capitania hereditária, e eu falar estado, vai dar no mesmo, só para você se situar, tá bom? Então, o primeiro estado que vai começar a querer se tornar independente de Portugal se chamará Minas Gerais, tá certo? Então, a causa vai ser o esgotamento do ouro, crise econômica e exploração abusiva de impostos, como o derrama e a proibição de manufaturados na colônia. Os líderes dessa revolução serão a elite mineira, como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio, e Joaquim José da Silva Xavier, que é o famoso Tiradentes. O objetivo deles era se proclamar a república e o fim do pacto colonial, com estímulo de desenvolvimentos de manufaturas, criação de universidade, bandeira com inscrição Liberdade, que será Teme, que é liberta, ainda que será tarde, e denunciada por Joaquim Silvério dos Reis. Todos eles foram presos, e os líderes, e sem dúvida foram mandados para a África, e o Tiradentes foi enforcado, condenado à morte, tá certo? Então esse vai ser a Revolução Mineira, que a gente chama de Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, E é fuleiragem, porque a Inconfidência Mineira teve um delator que estava devendo muitos impostos a Portugal, e nesse dever de imposto ele denunciou todo o movimento da Inconfidência Mineira e automaticamente todo mundo foi preso, e nessa galera não deu nada, só ficou no papel, tá bom? Agora vamos para Rio de Janeiro e Bahia na tela de vocês, que a gente vai ver aí Conjuração Baiana e do Rio de Janeiro. Vamos para a Conjuração Carioca de 1794, manifestações contrárias ao absolutismo. Não só o que danado é absolutismo, ao rei, tá certo? Ao movimento, do rei, do reino, Ideias iluministas, sociedade literária, líderes presos e libertados por falta de prova, Conjuração Baiana, nossa Salvador do lado, de 1798, Causas extrema pobreza, desigualdades sociais, objetivo ser independente, república e liberdade do comércio, igualdades em todos os níveis e abolição da escravidão, influência da Revolução Francesa. Mais uma vez, a Revolução Francesa vai trazer muito para nós essa questão dessa ideia, que foi a liberdade, igualdade e fraternidade, que são o lema da Revolução Francesa. Tá certo? Ampla participação popular, mas foi detida. Agora sim, meu editor, que coisa linda que está na tela desse povo, que é a nossa Revolução Pernambucana. Por isso que eu estou a caráter dela, Veja, eu vou ser um pouco bairrista como professor do estado de Pernambuco, Por quê, professor? Porque a nossa revolução
foi a única que saiu do papel e aconteceu. Diferente da Mineira, que inclusive tem um feriado nacional, como dizendo que Tiradentes é o mentor do sentimento de república. E lhe pergunto, cadê Pernambuco nessa história? Né? A história do Brasil, ela é meio voltada para o lado do Sudeste, esqueceram a do Nordeste. Mas a gente, como pernambucano, tem o dever moral de lembrar o dia 6 de março de 1817. Na tela de vocês estão aí essa revolução que foi, sem dúvida, a maior do Brasil no sentido do seu intuito, que era a independência de Portugal. Então, vê aí na tela bem ampliada o que são as causas da Revolução Pernambucana. A primeira vai ser a crise econômica. Em 1816, nós estávamos vivendo a maior crise hídrica da história, seca, né? E Portugal toma e pedir imposto, né, para sustentar a coroa portuguesa que estava se estabelecida no Rio de Janeiro, que vieram fugido de Portugal por conta de Napoleão Bonaparte, é bom lembrar, né? E estava aqui só comendo do bom e do melhor. Pernambuco numa crise seca, problemas, né, de economia por conta da falta de incentivo à exportação da cana-de-açúcar, que era o nosso principal produto agrícola, né? Por quê? Porque Minas Gerais era o centro das atenções, né, com a questão do ouro, e o Nordeste, beleléu, só era importante para mandar dinheiro, né? Altos impostos, privilégios a comerciantes portugueses. Então, tipo, além da galera da cana-de-açúcar pagar muito imposto, seus de engenho, seca, não vendendo nada, ainda tinha galera que fazia o quê, professor? Simplesmente era privilegiada por ser português, né? Então, Pernambuco, opa, peraí, que esculhambação é essa? Vamos botar ordem na casa, bora. E pernambucano não leva desaforo para casa, né? Modéstia à parte. E aí, na telona de vocês, nossos líderes maravilhosos, como o Padre João Ribeiro, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, é Andrada mesmo, tá? Não é Andrade, não. Padre Miguel, né? Ou Padre Miguelino. Dom José Domingues Martins, que é o da foto lá, a primeira lá de cima, com sua noiva. E os capitões José Barros de Lima, né? Teotônio Jorge e Cruz Cabugá, que é esse de baixo, que vai ser o nosso embaixador da República de Pernambuco. Coisa mais linda, né? Vamos seguir. Como é que funciona a tomada do poder? Já deixa na tela ampliada de vocês. Número 1. Os planos de conspirações, né, dos nomes dos participantes foram denunciados ao governador da época, Caetano de Pinto. Caetano Pinto de Miranda Montenegro, que vai ser o governador da província de Pernambuco, tá certo? E aí, o que é que fez o governador? Disse, ó, manda o Marechal José Roberto para prender os civis e o Brigadeiro Barbosa de Castro para prender os militares implicados na conspiração. Então, o governador vai dizer só, ó, estão querendo aí fazer negócio de tomar o poder, vamos prender todo mundo. Mas daí, José Barros Limas, que vai ser nosso leão coroado, né, vai simplesmente pegar a espada dele e vai enfiá-lo no bucho, né, do nosso brigadeiro aí, Barbosa de Castro. E aí inicia a nossa revolução. O governador vai se refugiar no Forte do Brum, que existe, tá? Quem quiser, fica lá perto da prefeitura do Recife, né? Esse Forte do Brum, onde tem a nossa história. E os rebeldes vão cercar o Forte do Brum e o governador se rende e parte para o Rio de Janeiro. Tá certo? Então, essa é a primeira parte. Vão mandar prender a galera e no que vão prender a galera vai lá, mata quem vai prender e começa a nossa revolução. Então, a gente toma o poder, o governador vai se render e agora a gente vai ter um governo provisório, ou seja, um governo de transição, que é o tema da próxima tela de vocês. Então, os líderes da revolta instauram um governo provisório. O governo provisório era composto pela elite de Domingos José Martins, que vai ser o líder maior. E agora vem, né? Só para uma curiosidade, Domingos José Martins não era pernambucano, era do Espírito Santo. Vê que resenha, né? Então, quem teve a ideia não foi um pernambucano. Mas vamos embora. José Luiz de Mendonça, advogado,
Domingos Teotônio Jorge, capitão, João Ribeiro, que vai ser o nosso padre, e Emanuel Corrêa de Araújo, fazendeiro. Seus interesses eram a mudança de política econômica e não mudar a estrutura social. Né? Apesar de estar aqui babando a nossa revolução, tem um pequeno probleminha que foi essa questão da não mudar a estrutura social. Como assim, professor? Eles não queriam acabar com a escravidão. Né? Estabeleceu a extinção de alguns impostos, a igualdade de direitos para os brancos, né? Óbvio, foi o moide branco da elite que fizeram a revolução, né? Era a tolerância religiosa, ou seja, todo mundo podia ser o que quiser, a liberdade de imprensa, que sem dúvida foi uma novidade para a época, e a consciência era sua, e plantou o sistema republicano, adotou uma bandeira orgânica para uma futura Constituição. Aí você está vendo os líderes nossos aí com a bandeira na mão, né? Do lado da tela, enfim. Né? Então esse foi o governo provisório, né? Que vai ter por objetivo essa transição aí depois que o governador se mandou para o Rio de Janeiro. Eu ainda vou continuar com o governo provisório na tela de vocês para entender que os comerciantes portugueses do Recife tentaram impedir o movimento, interessados na preservação do sistema colonial. Óbvio que o sistema que é da Revolução era contra os portugueses. Né? Os portugueses tinham vantagem de não pagar imposto, né? Um monte de vantagem que a galera, quem estava entrando uma república nova, óbvio que não queria que esse governo fincasse, que essa revolução continuasse. Então a galera deu aí 500 mil francos aos membros do novo governo para desistir da revolução, mas a galera não desistiu e o governo provisório enviou emissários ao Ceará, José Mariano de Alencar, à Bahia e Padre Roma, que foi fuzilado. Tá certo? Vamos seguir. Ora, na tela aí de vocês, você vê o tamanho de Pernambuco nesse período. Veja que na parte sul, a gente vai ter Alagoas, que era nossa. Veja que a gente tinha boa parte do território da Bahia. Como Paraíba se juntou à nossa revolução, a Loma Paraíba querida, e o Ceará e o Rio Grande do Norte, veja o tamanho como ficou o nosso estado. Quem já imaginou? Do Ceará a Alagoas, a gente ainda com a metade da Bahia, Pernambuco ia ser arretado, né? Não? Já é arretado. E se fosse desse tamanho, seria melhor ainda, né? Então veja onde seria o tamanho de Pernambuco, né? Então, esse seria o nosso estado. Aí eu trouxe para vocês o significado da bandeira de Pernambuco, né? Que foi criada na Revolução Pernambucana, tá certo? E que muita gente não sabe, né? Não por falta que não teve essas aulas, mas às vezes passa despercebido, né? Então eu vou ter a estrela, que vai ser Pernambuco, diante da bandeira, né, brasileira, mas lembrando que na Revolução Pernambucana, essa estrela representava Pernambuco, tá certo? Na Revolução Pernambucana tinha 3 estrelas, que seria Ceará, Paraíba e Pernambuco. E quem fosse entrando, ia entrando com as estrelinhas, tá certo? Mas só isso que mudou do significado. O arco-íris representa a união do povo pernambucano, tá certo? O sol representa a energia do Estado e a cruz, antes da Revolução Pernambucana, era a fé mesmo, literalmente a fé na Igreja Católica. Né? Com a mudança da bandeira, ficou a cruz, a fé cristã na justiça, tá certo? Então, hoje a cruz representa a fé cristã na justiça, mas ontem era uma questão da Igreja Católica em si, né? No fundo, eu vou ter o azul, que vai ser o sol, o céu, melhor falando, e o branco representa a paz, né? Então, eu vou ter o significado dessa bandeira linda, maravilhosa que a gente tem, tá bom? Mas nem tudo são flores. E aí eu vou ter que, obviamente, Portugal não ia perder Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Claro que não, né? Então o governador da Bahia, Conde dos Arcos,
A Bahia, gente, ela vai ser um processo. Ela não fez a conjuração baiana e atrapalhou a pernambucana. Verdade seja dita, né? Gosto muito da Bahia, mas aí o Conde dos Arcos automaticamente vai ajudar Portugal, né, a acabar com a Revolução Pernambucana. Né? Então, ele vai mandar navios e soldados para acabar com a revolta. Dom João VI vai enviar reforços, né, contra revolucionários do Rio de Janeiro e também foram enviadas tropas de Portugal para acabar com o movimento. Era o fim da primeira tentativa de instaurar uma república em solo brasileiro. Né? Então a gente vai ter aí o fim, eu coloco na tela de vocês bem grandão, que é o fim de uma nova república, mas o sentimento por Pernambuco nunca acabara, e sim aumentara. Né? Então ainda tem aí a foto da nossa galera estendendo a nossa bandeira, dos nossos líderes. E vou dizer que o movimento vai se enfraquecer por conta de divergências internas entre lideranças que permitiu a tropas reais retomassem o controle sobre Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará. Em Pernambuco, a revolta resistiu até dia 20 de maio de 1817, quando os líderes se renderam e o general Luiz do Rego Barreto, após invadir a cidade do Recife. Né? E além tinha divergências internas dentro de nosso estado, né, porque tinha uma galera que lutava pelo fim da escravidão dentro do movimento, e aí começou as divergências entre os que eram escravocratas e os abolicionistas, e nesse meio tempo não conseguimos, sem dúvida, enaltecer e permanecer com o movimento. Tá certo? Eu deixo ainda na tela de vocês, viva Pernambuco, Pernambuco imortal, né? E lembrar, né? Valorize a história do nosso estado. Eu gosto muito de trazer esse tema da Revolução Pernambucana, porque o nosso estado ele é destaque na luta política, na luta de muitas coisas que na história passam despercebidos. Eu tive a honra, né, e agradeço imensamente a minha coordenadora de História, Zora, da Grã Recife Sul, que eu pude contribuir com o currículo de Pernambuco, né, tanto no ensino fundamental e médio, né, e uma das minhas lutas durante formação desse currículo de Pernambuco foi justamente trazer a história de Pernambuco. Né? A gente precisa valorizar, sem dúvida, a história do nosso estado, da formação do nosso estado, tanto é que a aula do 6º ano, a 8ª que vai vir agora, vai ter pré-história de Pernambuco. Então, você está vendo agora a Revolução Pernambucana com mais ênfase, né? Porque a gente precisa, sim, valorizar a história do nosso estado. Entender que o nosso estado não é à toa que é o estado que decide muita coisa, porque ele sempre foi um estado que teve essa garra de lutar por melhorias, né? Foi o nosso estado que lutou pelo fim da ditadura militar, lançando direta já. Então, um estado que sempre lutou pela liberdade e sempre lutará, né? Então, eu fico muito honrado quando a gente fala da história de Pernambuco e é um prazer imenso dar essa aula, tá certo? Eu vou me despedindo de vocês, um forte abraço, um forte beijo e até a próxima aula. Viva Pernambuco!